Algumas semanas atrás eu trouxe uma palavra na igreja, curados para curar, e mais ou menos nessa linha eu vou estar ministrando nessa noite. Mas o tema hoje é curados da cegueira. Curados da cegueira. Porque a cura, quando a gente vê na palavra de Deus a palavra cura, a gente já logo relaciona ela com algo físico, né? A cura física. E quando a gente olha para a palavra como um todo, na verdade a cura física, ela é apenas um elemento. Ela é apenas um elemento. E hoje eu vou trazer um entendimento, né, desde o Antigo Testamento, sobre uma cura que é diferente do que somente uma cura física. Quando a gente vê aquela palavra que eu acabei de ler no início deste culto, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, ele fala, Jesus mesmo fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E entre esse texto, dentro dessas ideias que são expostas aqui, diz ali, dar vista aos cegos. E Jesus literalmente fez isso em vários momentos, deu vista aos cegos. Vários cegos chegavam a Jesus e eles eram curados. Mas havia uma certa cegueira que era muito mais complexa do que uma cegueira física. Essa cegueira mais complexa, que não era curada de uma forma instantânea muitas vezes, é uma cura mais diferenciada, a gente poderia colocar assim. Quando a gente olha para Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus mesmo fala de que ele veio não para os sãos, mas sim os enfermos. Marcos capítulo 2, versículo 17, diz assim: tendo Jesus ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E a questão justamente é que a relação da cura, muitas vezes ela não está tão relacionada ao físico. O médico dos médicos, ele se preocupa na cura do homem por um todo, o homem completo. Porque a cura física, ela é apenas uma parte do corpo. Mas a cegueira, em alguns momentos, ela não está no físico. Quando a gente abre lá em Deuteronômios, lá no início, né, na Bíblia, em Deuteronômios capítulo 29, versículo 2 em diante, já aparece um certo tipo de cegueira. E essa ideia desse tipo de cegueira, ele vai acompanhar todo o Antigo Testamento até no Novo Testamento. Deuteronômio capítulo 29, versículos 2 a 4, diz assim a lei de Moisés: Moisés convocou todo Israel e lhes disse: tendes visto tudo que perante os vossos olhos o Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os vossos próprios olhos vistes as grandes provas, os sinais e aquelas grandes maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. É um contrassenso, né? Ele diz: olha, vocês viram todas aquelas maravilhas, vocês viram aqueles sinais, vocês viram toda a libertação que Deus trouxe de vocês, né, através das mãos de Moisés, sinais inacreditáveis. E vocês atravessaram o deserto, vocês experimentaram tantas coisas, mas ele diz, lamentavelmente, até hoje, porém, o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Vocês viram, mas não viram.
mas não enxergaram. Vocês acompanharam os fatos, mas isso não atingiu o coração de vocês. Aquilo, o exterior, aconteceu. Os grandes milagres aconteceram, mas isso não mudou o coração deles. E aí ele diz: gente, vocês até hoje não veem, não ouvem. E essa ideia que está aqui em Deuteronômios, a gente vai começar a perceber que todo o contexto no Antigo Testamento ela acompanha. Verifica Salmo 69, 23. Salmo de número 69, versículo 23, que é um salmo profético sobre a vinda do Messias e o sofrimento do Messias. E no meio deste salmo, no meio desse texto, Salmo de número 69, versículo 23, diz ali: escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e faz com que os seus lombos tremam constantemente. Aqui tem todo um contexto, né, de sofrimento e tudo mais, que adviria, né, sobre o Messias, que depois é relacionado ao sofrimento de Jesus. Se você for verificar, o versículo 21, né, deram-lhe fel por alimento, e na minha sede me deram de beber vinagre. Isso é um texto claramente profético sobre Jesus, né, que acontece com Jesus. Mas neste contexto ele diz: olha, neste ambiente os olhos das pessoas estariam cegadas ao tal ponto que estariam crucificando o Filho de Deus, ou enfim, crucificando, trazendo sofrimento, tormento, e não perceberiam, não notariam aquilo que estavam realizando. Escureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, não se apercebam. Tinha um centurião romano naquele contexto que, depois que escureceu, Jesus morreu, escureceu e tal, e aí ele brada, né? Verdadeiramente este era Filho de Deus. Quando já tinha morrido. Aí ele percebeu. Abriu o olho depois que tinha acontecido. Este teve a revelação, enquanto que vários outros, os sacerdotes, né, os fariseus, estavam lá: crucifica, crucifica. Na sequência, vamos para Isaías capítulo 9. Eu creio que é o texto. Eu acredito que este versículo, este texto, é o mais mencionado no Novo Testamento. A gente vai ver algumas vezes onde esse texto ele é usado, mas é um texto amplamente utilizado no Novo Testamento. Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10. Na verdade, o que acontece? Este texto aqui ele está no contexto do chamado de Isaías. O chamado de Isaías ele acontece lá no versículo 8, né? Depois disto ouvi uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse texto aqui, também é bem conhecido, do chamado de Isaías para o ministério profético. Mas quando ele recebe o ministério profético, Deus já vai falar: a tua missão é a seguinte. E aí vem o texto, versículo 9. Então disse ele: vai e dize a este povo, Deus falando, agora você vai, e a tua mensagem que você vai levar é essa mensagem aqui: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e seja sarado. A ideia justamente de olhos que não veem, obscurecidos, enegrecidos, ela se repete neste texto. De uma nação ele diz: olha, quando Deus chama assim: olha, eu preciso de alguém, quem vai ir por mim? Isaías diz: olha, pode contar comigo, eu vou. Eu falei: então tá bom, vem cá, eu vou te passar a palavra é essa aqui, Você vai pregar para um povo, ele não vai ouvir. Você vai querer fazer eles enxergar, eles não vão ver.
palavra, né, parecido com a de Paulo, né? Dura coisa, né? Recalcitrares contra os aguilhões, né? E depois você vai sofrer. Teu ministério vai ser um ministério que vai ser sofrido. Então o que acontece? A própria palavra que Isaías recebe diz ali: fecha-lhes os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e entender com seu coração. Assim como o povo que saiu do Egito, Deus diz: olha, vocês viram, mas o coração de vocês estava esfriado, vocês não perceberam, vocês não entenderam o que vocês viram. Vocês viram grandes milagres, grandes coisas acontecendo, mas isso não mexeu com vocês, na consciência de vocês. Isso simplesmente foram fatos que aconteceram. Mas isso não mudou o coração de vocês. E justamente a palavra de Isaías é isso também. E a questão aqui, ó, eles se aperceberem, entenderem com o seu coração. E aí o final do versículo diz assim: e se converter-se e seja sarado, seja curado. Significa no ponto quando eles fossem enxergar, compreender, se arrepender, naquele momento o coração deles seria transformado e seria curado. Aquela cegueira que eu falei lá no início, ela precisa de cura. A cura, neste texto, neste contexto, ele não está relacionado a algo físico. A cura está falando aqui, cura na alma. De uma cegueira na alma. De um entendimento enegrecido, entorpecido, calejado, que não percebe as coisas. Em muitos momentos eu tenho orado assim: Senhor, não permita com que o engano encontre espaço no meu coração. Porque a partir do momento quando o engano encontra algum espaço, aí que dá o grande perigo. De todos os homens que passaram sobre a face da terra, me citem 2 que não foram enganados. Eu já pedi 2 porque 1 é fácil, né? Me cite 1, é Jesus. Agora me cite 2. Que homem que passou sobre a face da terra que não foi enganado além de Jesus? Samuel foi um homem bem reto, mas em algum momento deve ter pisado na bola, né? Perfeito foi somente Jesus. Não houve nenhum outro que foi correto, reto, né? Perfeito, idôneo. Todos foram enganados. Em algum momento foram enganados. Todos foram enganados. Então o engano, ele é tão astucioso, ele é tão sutil, que quando a gente é enganado, você não percebe a sutileza da coisa. E quando você vê, a coisa já aconteceu. A sutileza do engano, ela é muito grande. A sutileza do inimigo, ela é muito grande. Se nós não nos mantemos conectados, né, ao Espírito da verdade. O que é o Espírito da verdade? O Espírito da verdade justamente é o oposto do engano. E quando clama a Deus, Deus, sonda-me, aquilo que Davi orou. Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Porque quando eu me sondo, eu ainda posso estar enganado. Então Deus, você me sonda. Teu Espírito me sonda. Veja se há em mim algum caminho mau. Veja se há em mim algum engano que eu não estou me percebendo. Porque o engano, quando eu me deixo enganar, eu não vou perceber. Porque justamente engano é isso. Você é enganado porque você não percebe. Se você opta pelo engano, então já não é engano, né? Você sabia que estava errado e, né? Agora, quando você está enganado, é que você achava que alguma coisa era certa, mas na verdade é errada. É ou não é? Isso é engano. E o inimigo, Satanás, ele é astucioso. Ele é mestre no engano. Ele é mestre no disfarce. Coringa ainda tem que aprender muito, né? Porque nosso inimigo, ele é astucioso. Este texto, então,
ele relata de que este povo para o qual Isaías teria que pregar era um povo que não via, não ouvia. Por quê? Porque ele não estava pronto para ser curado. A cura, ela acontece quando nos percebemos, nos conscientizamos do engano. O texto continua, se a gente for verificar, Mateus capítulo 13, veja lá em Mateus capítulo 13, agora para o Novo Testamento. Essa ideia no Antigo Testamento, então, ela é bastante recorrente. Em Mateus capítulo 13, ele vai mencionar isso. Mateus capítulo 13, versículo 10 em diante, ele diz assim: acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis, certamente vereis, mas não percebereis, pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os seus olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e convertam-se, eu os cure. Aquilo que a gente acabou de falar de Isaías, Jesus diz: na verdade isso aqui está acontecendo por causa que Isaías já tinha falado que haveria dois tipos de pessoas. Existem os discípulos de Jesus, aos quais, recebendo a palavra, creram, se arrependeram, seguiram Jesus. Mas haviam essas outras pessoas que vendo não viam, ouviam, não ouviam, né? Não compreendiam. E o que acontece? Eles não eram curados. Eles não conseguiam se ver livres dos seus pecados. Versículo 16 e 17 diz assim ainda: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Jesus diz: mas vocês são diferentes, vocês ouviram, vocês se arrependeram, vocês se conscientizaram. Vocês são diferentes, porque a vocês é dado o compreender a parábola, é compreender aquilo que está sendo dito. Essa mesma referência em Marcos capítulo 4, versículo 11, esse texto é um texto que todos os evangelhos, né, eles vão trazer essa ideia, todos os evangelhos. É um texto tão precioso, porque tem coisas que você vai achar em Mateus, Mateus e Marcos é quase que uma cópia, né? Mas Mateus e Marcos, eles vão andar muito juntos. Lucas já vai ter uma direção um pouco mais ampla, um pouco mais diferenciada. João, então, tem uma outra direção ainda. Mas, queira ou não, este texto, os quatro apresentam. Os quatro apresentam. De tamanha a emergência, ou de tamanha a importância que tinha essa palavra que veio lá de Deuteronômios, ela foi sendo proclamada, inclusive no próprio chamado de Isaías. Marcos capítulo 4, versículos 11 e 12, diz o seguinte: ele lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. A cura, aqui existe uma outra palavra para isso: seus pecados sejam perdoados. A cura, ela acontece, a cura na alma, ela acontece a partir do perdão dos pecados. Se aperceber, se arrepender, se conscientizar, e o arrependimento, e aí então a cura, ou perdão dos pecados. Ele apenas modificou essa parte final.
Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 10, nós temos novamente esse mesmo relato. Lucas capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: ele lhes disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Essa é a parábola da semente. Daí ele vai explicar. Uma coisa que ele coloca na conclusão aqui é: todos vós que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Lá no versículo 8, né? Diz ali: dizendo ele essas coisas, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele, em vários momentos, ele repete essa frase? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tinha alguns que não tinham ouvido? Tinha alguns que não escutavam? Ou tinha alguns que eram, claro, tinha alguns que eram surdos mesmo, né? Esse não tinha, né? Quem tem ouvidos para ouvir, né? Mas não ouvia. Por quê? Porque era surdo, né? Mas aí Jesus ia lá e curava ele. Aí não tinha desculpa, né? Aí tinha que ouvir do mesmo jeito. A questão é: aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Significa que quem tem ouvidos? Todos têm ouvidos. Então a palavra, ela era semeada para todos. Todos que têm ouvidos, ouçam. Ouçam significa prestem atenção. Isso vale para todos. Não vale para uma classe. Vale para todos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora em Atos capítulo 28, quem vai usar esse mesmo texto é o apóstolo Paulo. Num contexto diferente do que Jesus. É diferente, modo de dizer, na verdade o contexto é quase que o mesmo, né? É Atos capítulo 29, Atos capítulo 28, desculpa, não tem 29. Atos capítulo 28, versículo 24 em diante, ele diz assim: alguns eram persuadidos pelo que ele dizia, mas outros não criam. Discordaram entre si e começaram a sair. Havendo Paulo dito essa palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Novamente, citação de Isaías: vai a este povo e dize: ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, pois o coração deste povo está endurecido. Com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Portanto, quero que saibais que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. Esse é o contexto aqui que Paulo tinha acabado de chegar em Roma. E quando Paulo chegou em Roma, ele chamou os líderes judeus de Roma, os líderes judeus que moravam em Roma, chamou eles para conversar com eles. E aí os líderes judeus chegaram até Paulo, e Paulo começou a explicar: olha, eu vim para cá na verdade porque os patrícios de vocês, né, os parentes de vocês, os judeus, me prenderam em Jerusalém e me acusaram, né? Isso porque eu falo do Messias. E aí ele começou a explicar as coisas concernentes ao Messias. E aí que deu aquela confusão aqui, que alguns começaram a sair. Paulo ficou um dia inteiro falando com eles. Pensa, Paulo era um pregador, né? De manhã eles vieram e à tardezinha o pessoal começou a vazar, porque ele começou a falar de Jesus, o Messias. E aí chegou um momento que as pessoas começaram a sair. E aí Paulo diz: olha, bem que nosso profeta Isaías já falou sobre vocês. O mesmo texto que Jesus usa para falar sobre aqueles que não entendiam a palavra, né, aqueles que se faziam de surdos, Paulo usa esse mesmo texto dizendo: ei, vocês que estão rejeitando a palavra, vocês estão renunciando a esta palavra, Isaías já falava sobre vocês. Veem, mas continuam cegos. Ouvem, mas não entendem. Dura palavra. E Paulo, então,
acaba pregando. Só que a forma que Paulo conclui é bem interessante. Ele diz o seguinte: havendo ele dito isto, versículo 28, portanto, quero que saibais que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. Paulo diz assim, então, vocês que não querem ouvir, vocês que estão se retirando, isso ofende vocês, está ofendendo vocês? Ok, agora eu vou pregar para os gentios. E eles vão ouvir, eles vão aceitar, eles vão se humilhar. Que duro isso, ouvir, né, o judeu tendo que ouvir isso. Olha, se você está rejeitando, aqueles que são os desprezados por Deus, os amaldiçoados por Deus, esses vão ouvir. E eles ouvindo, eles vão aceitar a palavra. Então Paulo, ele geralmente começava pelos judeus e depois se voltava para os gentios. E aí olha só o que acontece no versículo 29. Havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Aí veio a contenda, né? Aí que veio a briga. Por quê? Porque essas palavras incomodaram eles. O quê? Os gentios vão entrar na nossa frente? Essa palavra que a gente está rejeitando, então é para os gentios, os perdidos. Paulo novamente ele menciona essa ideia em 2 Coríntios, capítulo 3. Só que aqui ele fala, na verdade, do véu que encobre o entendimento. Na verdade, a ilustração que Paulo toma aqui é do véu que Moisés utilizava quando ele ia orar e falar com Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu é-lhe retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Paulo diz aqui então que os judeus, eles mantinham um véu, que quando eles liam a lei, e esse era o costume, eles colocavam um véu por cima, porque Moisés usava um véu. Então eles, como bons seguidores, né, dos mandamentos de Moisés, eles também colocavam um véu para ler as Escrituras. Mas o que acontece? Paulo diz, este véu que Moisés usava tinha uma razão, porque ele, quando foi falar com Deus, o rosto dele brilhou tanto que todo mundo ficou com medo dele, né? O rosto dele brilhava. Então ele colocou um véu para não assustar as pessoas. Só que com o tempo, aquele brilho parou de brilhar. Mas Moisés continuou usando o véu. Virou costume, né? Aquela velha tradição, né? Que dentro de uma igreja você tem uma tradição, né? Vamos usar o quê? Tem que ter uma cruz na parede. A gente não tem nenhuma cruz, né, atrás no fundo. Ah, mas a tradição da igreja tem que ter uma cruz. Por quê? Não sei, um dia colocaram lá e tem que ficar, né? E aí, se alguém retirar aquela cruz, né, fica um negócio, né, se mantém uma tradição que, na verdade, claro, para nós a cruz é simbólica, né? Mas no caso de Moisés, qual era a função do véu? É esconder o brilho para não assustar as pessoas. Mas o brilho já não tinha mais brilho, mas continuava usando o véu. E ele falou, este mesmo véu que as pessoas continuam usando, é porque na mente, na cabeça deles, esse véu está travando. É um véu que está sobre a mente deles. Está fechando o entendimento deles, eles não estão conseguindo enxergar o véu. Claro que não era o véu físico, não tinha nenhum poder sobre a mente deles, né? Mas ele só está usando isso como uma ilustração que ele fala, não faz sentido. Então,
capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 6: pois Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ele tinha justamente acabado de falar no capítulo 3 de que este véu ele é removido com Cristo. Somente com Cristo este véu, essa falta de noção, ela é tirada. Só Cristo tem o poder de tirar o engano, porque Ele é a verdade, o seu caminho, a verdade e a vida. Quando você é confrontado com a verdade, então o véu cai. Ou você pode manter o véu. Você pode manter o véu. Como muitos mantiveram o véu. Não sabiam nem mais por quê, mas mantiveram para se proteger. Então, a própria palavra diz que em Cristo este véu é tirado, a verdade. Até que ponto eu estou disposto a ser confrontado com a verdade? Até que ponto eu estou disposto a tirar o véu e permitir que Cristo, a verdade, exponha? O último evangelho dos 4 eu fiz Mateus, Marcos, Lucas e pulei João, fui para Atos. Para concluir, gostaria de convidar que você abra em João. E quando João fala sobre essa passagem de Isaías, ele destaca a mesma coisa. João capítulo 12, versículo 36. João 12, 36 diz o seguinte: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Aqui novamente a questão da diferenciação das trevas e da luz, do engano com a verdade. Aí agora do versículo 37 em diante diz assim: apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podem crer, porque, como Isaías diz em outra passagem, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Se vocês forem verificar esse texto aqui, ele está no contexto de Jesus, da entrada de Jesus em Jerusalém, todas as pessoas colocando aquelas palmas, né, folhas de árvore no chão, tirando os casacos, os mantos e o jumentinho passando por cima, tal. Um pouquinho antes, Jesus tinha ressuscitado Lázaro dos mortos. Tinha gente no meio dessa multidão que tinha visto Lázaro saindo do túmulo. Se você for ler, você vai ver que tinha gente no meio dessa multidão que estava empolgadíssima. E justamente porque eles viram Jesus ressuscitando Lázaro, quando Jesus chegou em Jerusalém, eles dizem: esse é nosso rei, vamos recepcionar ele. E aí eles colocaram aquelas coisas, né, no chão para que a entrada, né, que eles chamam até hoje a entrada triunfal de Jesus, é como se viesse um rei das batalhas. Geralmente era assim, né? Quando o rei ia para a batalha e quando ele retornava com vitória, ele entrava na capital, na cidade, e aí então ele era recebido com honras, e as pessoas colocavam tapetes, casacos, folhas de árvores no chão para que o rei entrasse com grande glória e honra. E o que acontece naquele movimento, naquela entrada, aquela empolgação toda? Tinha pessoas que queriam ver Jesus, diz aqui, acho que são gregos que queriam ver Jesus, lá no versículo 20, né? Tem alguns gregos que querem ver Jesus, vêm falar com Filipe e André, então chegam para Jesus dizendo: Jesus, tem gente querendo ver você, né? Poxa, pensa, Jesus é o cara famoso nessa hora, né? Todo mundo querendo autógrafo dele, todo mundo querendo, né,
Aí André e Felipe se achando os caras, né? Pô, eu sou amigo do cara, né? E aí aquela muvuca toda, aquela empolgação toda, aquela alegria toda. E veja só lá no versículo 23, onde justamente Jesus fala lá com Felipe e André. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Jesus já estava vendo que essa empolgação toda não ia muito longe. Jesus já sabia que agora está chegando a hora. E um pouquinho mais adiante vocês vão ver que o próprio Deus fala, né, no meio dessa muvuca toda. Olha só o que diz lá no versículo 28. Jesus fala algumas palavras aqui, né? Versículo 27. Agora o meu coração está angustiado e que direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e outra vez te glorificarei. Deus fala nesse momento. Gente, pensa uma coisa mais absurda. Veio uma voz do céu e alguns acharam: não, é um trovão, é sei lá, uma coisa esquisita. No meio dessa muvuca toda, essa alegria toda, e Jesus sendo recebido daquela forma extraordinária, Jesus, ele menciona esse versículo lá de Isaías. Jesus diz: olha, essa empolgação toda, infelizmente, não é um sinal que as pessoas realmente entenderam. Porque olha só o que ele diz lá no versículo 37: apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda não criam nele. Aquela multidão toda estava empolgada, mas aquela multidão toda não tinha Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem como eu me empolgar com as coisas de Deus? Tem. Tem como eu me empolgar com Jesus? Tem. Tem como eu admirar as coisas que Jesus faz? Tem. Mas não quer dizer com isso que eu sou obediente a Jesus. E o que acontece nesse contexto? Jesus diz, versículo 38, para que se cumprisse a palavra do profeta. Na verdade aqui é o próprio escritor, desculpa, o João que refere isso. Olha só, isso aqui tudo aconteceu porque na verdade o profeta Isaías já falou. Versículo 39, por isso não podiam crer, porque como Isaías diz, e outra passagem, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Então o que acontece? Quando Isaías viu aquela glória toda, o chamado de Isaías, né? Aqui esse texto diz que ele viu a glória de Jesus. Quando você lê só o texto lá de Isaías, não parece que não é isso, né? Ele vê lá a glória, né? Os anjos voando, tinham 6 asas, né? Uma coisa bem interessante. Mas o que acontece? Realmente a glória de Deus, ele viu é Jesus. Mas isso não queria dizer de que essas pessoas, elas realmente estavam obedecendo a Jesus. A verdade exposta. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de ouvir a verdade. Hoje é dia de arrependimento. Deus, ele nos sonda. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe inclusive a intenção do nosso coração. Porque se nós estamos colocando palmas diante de Jesus, o Rei, se nós estamos levantando nossas mãos, Jesus não se impressiona com isso. No meio dessa multidão toda empolgada, Jesus olhava e diz: isso tudo não me empolga. Isso tudo não enche os meus olhos. Sabe por quê? Porque ele vê o coração. E nessa noite quero dizer para ti, Jesus está olhando o teu coração.
Jesus está olhando o nosso coração. Porque diante dele, luz e trevas é a mesma coisa. Dentro, fora, para ele é a mesma coisa. Ele olha lá onde ninguém vê. Ele enxerga o que o olho humano não enxerga. A gente pode estar glorificando com louvores, com palmas, com ações de graça, mas não quer dizer com isso que ele esteja empolgado com isso. Talvez você nem levante as mãos, nem glorifique muito alto, mas talvez ele olhe no seu coração dizendo: essa pessoa tem um coração sincero. Essa pessoa tem um coração rendido aos meus pés. Ele ouve e ele entende. Este ouve e ele entende. No meio daquela multidão, com muito barulho, havia muita ostentação, mas pouca adoração. Assim como Samuel, quando foi na casa de Jessé, ungiu o rei de Israel, passou um, passou dois, e Deus diz: não é esse, não é esse. Porque Deus não olha como homem, Deus vê o coração. Eu quero te convidar nessa noite, chega de carregar coisas, chega de carregar situações difíceis, descarregue na presença do Senhor. Aquilo que tem incomodado a tua consciência, aquilo que tem incomodado o teu coração, tem deixado o teu coração pesado. Hoje é dia de você deixar isso diante do altar do Senhor. Liberte-se disso. Restaure-se. Ouça a verdade. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu sou esse povo. Eu sou esse povo que vê tantas coisas acontecendo, assim como Jesus diz: olha, esse povo viu tantas coisas, mas o coração está longe. Assim como Moisés diz: olha, vocês viram tantas coisas lá no Egito, os milagres que eu fiz para tirar vocês, mas o coração de vocês não é reto. Essa noite é o tempo de você dizer: Senhor, chega. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu me rendo. A verdade vence. O Espírito da verdade está sobre mim, que me ungiu para trazer vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É o ano que Deus diz: vamos restaurar, vamos curar, vamos libertar, vamos resolver. Esse é o tempo de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, fica de pé. Se você está em casa, quiser fechar seus olhos, dobrar seus joelhos, enfim, se prostrar diante do Senhor. Senhor, o Senhor sonda o nosso coração. Não apenas a nossa mente, nossa empolgação, mas Tu sabes como nós realmente estamos lá dentro. O Senhor sabe, papai querido, quando nós sorrimos para fora e choramos para dentro. O Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe nosso levantar e nosso deitar. Ó Pai, até as densas trevas são luz ao Teu redor. Não há como ocultarmos o nosso mundo diante de Ti. Então, papai querido, em nome de Jesus, nessa noite, nós nos entregamos a Ti. Pedimos, papai, em nome de Jesus, que o Senhor nos cure. Papai, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, confessamos a Ti, fugimos da Tua presença, papai querido, mas hoje nos voltamos para Ti, em arrependimento. Ó Senhor, sara a nossa vida, sara a nossa alma, sara, Pai querido, a nossa mente doente, Pai querido, porque a cura, ela precisa acontecer, Pai amado, não somente física, mas a nossa alma, nossa mente que está enferma, nossos pensamentos que são enfermos,
o nosso espírito, nossos sentimentos. Estamos cansados e feridos em nossos sentimentos. Teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, venha nos curar em nome de Jesus, restabelecer novamente a saúde emocional, a saúde mental, aleluia, para que a nossa consciência não nos consuma, mas encontremos graça e misericórdia. Espírito Santo de Deus, traz alento, traz cura, traz alívio e fortaleza. Que teu Espírito realmente possa estar sondeando o nosso espírito, aleluia, encontrando em nós o teu lugar, aquele lugar que está reservado para ti, para que o engano não encontre lugar, porque o lugar que há em nós foi ocupado pelo Espírito da verdade, aleluia, pela luz de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus.